Fala galera, beleza? Fazia um tempinho que a gente não conversava, né? Vamos lá então, hoje é um unboxing do SSD PNY de 120 GB, comprado na Kabum por R$249. Como vocês podem já perceber, 249 é um valor muito baixo, né? Ainda especialmente agora em tempos de dólar alto. Ou seja, é um SSD de baixo custo. Mas é bom a gente lembrar que em termos de SSD, a diferença nunca é muito grande de um baixo custo para um mais caro, né? Geralmente o baixo custo compensa até mais. Detalhe, a vantagem de se ter um SSD, para mim, é maior em notebook. Em desktop também é legal. Mas em notebook, além da velocidade, você vai ter aquelas vantagens de, por exemplo, ser resistente a quedas, não estragar com balançar, com cair, né? Não perder seus arquivos. E além disso, não esquentar, porque o HD em notebook dá uma esquentada legal, né? Tá aqui a caixinha então do Optima. Vamos abrir agora. Vamos ver o que diz aqui. Aí estão as características técnicas dele para você ver. 2,5 watts de consumo, é realmente algo muito pequeno, né? E agora vamos ver um jeito de abrir essa embalagem sem danificar muito. Então, como eu falei para vocês, em desktop eu ainda acho questionável o uso de SSD pelo alto custo, mas em notebook é sensacional. Acho que todo notebook deveria ter SSD somente. Porque só a paz que você tem de poder balançar o notebook sem medo de estragar já vale a pena. Nossa, tá aqui o nosso bichinho, muito bem embalado, uma embalagem mais caprichada do que os Kingstons. Extremamente bem embalado, você vê que eu tenho até dificuldade em retirá-lo aqui do pacotinho. Vamos utilizar o nosso estilete mágico novamente. Então tá aqui o SSD PNY, muito legal, ok? Então é isso. Temos aqui mais essa questão aqui de se você precisar deixar ele um pouquinho mais grosso, por exemplo, dependendo do notebook, se não encaixar direito, você tem essa basezinha aqui para você colocar, tá? Então é isso. Agora eu vou fazer alguns testes com ele. Bom, como vocês podem ver aqui, eu acabei de fazer um teste com um HD simples, né? Ele obteve uma média aí de 88 MB por segundo. Um bom HD vai conseguir uns 120 MB por segundo de leitura, tá? Esse é um HD básico, um HD normal. E gravação média de 70, um bom HD vai conseguir uns 90, 100. Enfim, um bom HD consegue uns 120 de leitura e uns 100 de gravação. Vamos ver o SSD agora, fazer uma avaliação de desempenho do SSD para vocês verem. Então esse SSD PNY Optima, né, ele conseguiu 400 MB de leitura e 145 de gravação. Isso está na porta SATA 3, ok? Se fosse SATA 2, aqui leitura não ia passar de 300 por limitação da porta. E o que a gente percebe é que é tudo linear, né? Porque ele tem um baixo tempo de acesso. Ou seja, mesmo sendo um SSD de baixíssimo custo, já é muito mais rápido que um HD. Pode ficar tranquilo, não se deixe enganar com essa história de baixo custo. Mesmo um SSD de baixo custo já é ótimo. Inclusive, esse aqui não usa nem a controladora SandForce, que é a famosona, né? Ele usa outra controladora. Agora eu vou instalar ele no notebook. Ele foi comprado por um notebook que o HD deu problema, que tem porta SATA 2, e eu mostro para vocês como é que ficou. Até breve. Bom, fazendo a instalação então aqui do SSD, foi necessário o uso do espaçador nessa gavetinha. E como vocês podem ver, eu colei o espaçador
nessa face aqui da PNY, tá vendo? Mas, dependendo da sua instalação aí, pode ser que seja do outro lado. Então, antes de colar o espaçador, veja bem qual que é o lado certo que você vai ter que colar ele, porque depois para tirar é difícil, que é uma dupla face da 3M, tá? Então, definido o lado, aí sim você vai colar. Para definir o lado, você observa principalmente isso aqui, que geralmente o cabo não vai aceitar você ligar do lado contrário, não vai ter, é bem curtinho, né? Então aqui, vamos encaixar, prontinho, tá encaixado. Deixa eu esconder o cabinho SATA aqui. Pronto. Agora é só fechar e instalar o sistema operacional. Bom, Windows instalado nesse notebook super antigo, ele é SATA 2, um Pentium dual core de 6 anos atrás, né? É de 2009 esse notebook e já deu um bom gás no desempenho. Aqui estão os testes então do SSD rodando em modo SATA 2, tá? 202 MB de leitura na média, 236 de burst aqui no HD Touch. Já no Crystal Disk Mark, ele faz testes com vários tamanhos de arquivos e com tamanhos, dependendo do tamanho, chegou a dar uma leitura baixa ali. Isso é porque o SSD é de baixo custo mesmo, tá, pessoal? Um usuário doméstico normal nunca vai sentir problema nisso, né? Só um usuário mesmo bem hard que talvez sinta, que aí vai precisar de um SSD mais violento, digamos assim. Esse SSD de qualquer jeito é mais rápido que HD. Isso já vale a pena. Por quê? Porque o HD, para ele buscar o arquivo, ele tá girando e essa agulhinha fica procurando o arquivo. Então você pede um arquivo aqui, ela vai lá, pede outro arquivo que tá aqui, ela volta. Já o SSD, ele é uma memória simples, tá? Ele não tem que procurar arquivo nenhum. O SSD já sabe onde está o arquivo, por isso que ele é mais rápido. Então vamos ver o tempo de boot agora desse notebook antigão. Mais uma vez lembrando, ixi, o Windows vai querer me instalar a atualização bem agora no meio do vídeo. Mais uma vez lembrando que esse notebook é um notebook de 6 anos atrás, Pentium dual core, nem na época dele era top, então já era um notebook de um processador fraco na época. E vamos ver o boot agora. Pronto, já iniciou. Então você viu que dá um gás no desempenho, né? Então é isso. Esse foi o SanDisk Optima. SSD, a minha opinião, eu vou voltar a dar, é a seguinte. Para desktop, eu ainda não acho que vale a pena, porque o conforto do HD grande no desktop, para você poder salvar mais arquivos, para mim é superior ao conforto do desempenho do SSD, tá? A não ser que você não salve nada mesmo, você só queira instalar o Windows, os seus aplicativos e pronto, né? Se você quer jogar essas coisas, eu prefiro o HD ainda, para você poder salvar toda a sua biblioteca de jogos, não precisar ficar tirando um do outro, que SSD é muito caro. Mas em notebook o cenário é outro. Por quê? Porque o notebook não é só questão de desempenho, pessoal. Primeiro, a questão de segurança, tá? Você pode balançar à vontade, que você não vai perder seus dados por causa disso, porque não é mecânico, né? Então não tem o que estragar. Além disso, ele também não esquenta, porque se você perceber no notebook, sempre na casinha onde está o HD, fica bem quente também, né? Não é só onde está o processador, no HD também, tá? Então, eu acredito que, principalmente pelo fator mobilidade, outra coisa, o boot rápido em desktop não é tão interessante, que você já está em casa, você está tranquilo. Mas na rua, o notebook iniciar rápido é sensacional, né? Muito importante para trabalho. Então, em notebook eu acho obrigatório o SSD. Se você comprar um notebook novo, você já tem que tirar o HD e pôr um SSD. Vale muito a pena. Em desktop, só se você realmente usar pouco espaço. Senão, HD ainda é a melhor opção, por conta do conforto proporcionado por poder salvar aplicativos à vontade e não precisar ficar desinstalando, ok? Então é isso. Esse foi o SSD PNY Optima, um SSD de baixo custo. Disponível, eu comprei na Kabum por 249, deve ter em vários sites, mas só para vocês terem um parâmetro. Estou aqui no finalzinho de janeiro de 2015, o dólar está alto.
pode ser que no futuro abaixe. Ok, pessoal? É isso então. Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Ah, sim, PS, aqui é um bônus, ó. SSD tirou 7.8 no Windows rodando em modo SATA 2, hein? Se fosse em SATA 3, ele tiraria acho que 7.9 mesmo. E também vocês viram nos benchmarks, esses benchmarks foram afetados por estar em SATA 2 aqui. O benchmark que eu fiz em SATA 3 foi aquele que eu fiz no Linux no começo do vídeo. Ok? Um abraço e valeu!